Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista deste sábado, 23 de novembro de 2024. Estamos um bocadinho fora do nosso horário e dia habituais, é verdade, mas eu diria que é sempre bom termos assunto e convidados para levar até aos nossos ouvintes. Antes de irmos àquilo que nos traz por cá nesta tarde de sábado, porque há sempre alguém que nos escuta aí pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região do Ovar e estamos disponíveis em direto 24 ou 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, se forem a facebook.com/radioavfm, encontram-nos por lá com áudio e vídeo em direto, estamos em streaming e podem interagir connosco, deixar comentários, eventualmente o vosso gosto. Hoje avançamos quando são 15 horas e 2 minutos, 21 graus de temperatura média na nossa região, para uma conversa sobre uma grande, enorme, gigante instituição. Vamos falar de bombeiros, vamos falar de uma campanha que os bombeiros voluntários de Ovar que está em curso nos bombeiros voluntários de Ovar, de recrutamento. Todos nós, até escrevíamos isso na introdução do anúncio desta entrevista, todos nós, durante a vida, mais tarde ou mais cedo, seja por bons ou por maus motivos, vamos precisar dos bombeiros, ou já precisamos. Para isso é preciso que eles estejam dotados de instalações, de equipamentos, mas sobretudo de pessoas. E, portanto, o processo de recrutamento é tão importante quanto significar, ao fim e ao cabo, a continuidade de uma corporação e o seu fortalecimento. Para falarmos sobre isso, nada melhor do que falar com quem sabe, e temos o gosto de receber, nesta tarde de sábado, o Comandante João Mesquita. Sr. Comandante, obrigado por estar cá. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os ouvintes da Antena Vareira FM e muito obrigado pelo vosso convite neste que é no seguimento da nossa campanha de recrutamento para bombeiros voluntários de Ovar. Obrigado. Nós ficamos quites, não é necessário agradecer, até porque esta ligação da Antena Vareira aos bombeiros voluntários de Ovar é umbilical, eu não me canso de dizer isso. A nossa emissão sai na prática dos bombeiros voluntários de Ovar, da torre de manobras, onde está já há muitos anos e, portanto, digamos que estamos em casa uns dos outros. Sr. Comandante, antes de falarmos sobre que condições são necessárias para as pessoas poderem candidatar, etc., eu lançava-lhe uma questão que deve ser de muito difícil resposta, mas os desafios fazem parte. O que é isto de ser bombeiro? Ser bombeiro, essencialmente, é colocar toda a sua vontade de servir em prol da sua comunidade. Portanto, reparemos, o dia de hoje, um sábado, em que o quartel tem lá os seus elementos piquetes voluntários e que de uma forma completamente abnegada, altruísta, dedicam o seu tempo neste caso de fim de semana, muitas vezes de descanso, para estarem ao serviço dos outros, da comunidade, sempre que seja preciso socorrer em qualquer das situações que possam existir, desde o combate a incêndios, qualquer incidente que haja na praia, no mar, ou naquilo que é a nossa principal atividade diária no socorro para-hospitalar e de emergências médicas. Eu há pouco dizia que todos nós precisamos mais tarde ou mais cedo por coisas boas e por coisas más. A verdade é que as pessoas pensam muito mais nos bombeiros nas coisas más, os incêndios, os acidentes, etc. Mas também há a felicidade dos partos, do acompanhamento de doentes que no seu dia-a-dia depois melhoram. Portanto, digamos que o campo de ação é muito vasto e a palavra-chave acaba por ser mesmo disponibilidade. Exatamente. Nós todos, inclusive quando temos necessidade, quando estamos em desespero,
acabamos por sentir nos bombeiros um último esteio para a nossa dificuldade. O conforto. O conforto, e é tal como já me diz, qualquer de nós, em diversas circunstâncias, já teve necessidade de correr aos bombeiros, seja pelas situações mais complexas ou até as mais simples. Mas é o conforto de termos em todas as comunidades, mas neste caso na nossa de Ovar, aquele, como já usou a expressão muito bem, o conforto de quando ligamos para os bombeiros, ter primeiro alguém que nos atenda e com essa disponibilidade para nos acudir. Nos acudir das mais diversas formas. E isso é uma representação da comunidade, quando a comunidade, como costumo dizer, os bombeiros são um reflexo da sua comunidade. A comunidade que há 128 anos, neste caso na criação da Associação Humanitária dos Bombeiros de Ovar, se juntou e criou a sua própria capacidade de proteção e socorro em todas as diversidades. E é verdade que não é só nas circunstâncias mais difíceis, há outras também de regozijo, de motivação, de felicidade. Sim, claro. Que também são os bombeiros que estão presentes, mas já me referi muito bem a questão dos partos, que é sempre algo muito, muito feliz. E são os bombeiros que fazem nesta primeira linha de ação essa chegada à casa de uma família, o acompanhamento ao hospital, e é para nós motivo de satisfação também estar nestes momentos. Também não é indiferente pelo fruto daquela que é a imagem da percepção que as pessoas têm dos bombeiros, muita solicitação que há da nossa presença, nomeadamente no ambiente escolar, em idades, nas mais tenras idades, porque junto das crianças o bombeiro é sempre aquela figura icónica de quase um herói. Sim. Que quase com aspas, porque efetivamente acaba por ser um herói para muitas destas crianças. Aquele familiar distante que agora está ali mesmo à beira, não é? Exatamente, e temos muito essa solicitação de irmos às escolas, porque isto também para nós é uma motivação muito... dá-nos motivação, porque junto das crianças, e obviamente tem esse acompanhamento por parte dos adultos, mas é reconhecerem em nós essa proximidade, esse reconhecimento, e que nos motiva a todos nós a prestar este serviço. Aliás, é muito curioso falar nessa questão das crianças. Eu cresci e vivi junto ao antigo quartel dos bombeiros, mas ainda assim, das coisas que eu mais recordo da infância era precisamente a visita aos bombeiros, mas o momento em que nos deixavam entrar nos carros. Aquilo era magia absoluta, e são momentos que ficam para a vida. E eu acho que todas as crianças um dia já quiseram ser bombeiros. Alguns perseguem depois mais tarde e acabam por o ser, mas há ali uma magia de facto à volta da figura do bombeiro que seduz as crianças, e isso é de facto muito interessante. Sem dúvida. Para nós é bom sentir esse carinho, que é a prova inequívoca que nós, é uma instituição, é um serviço, é um conjunto de homens que está próximo dos seus. Isso. E que representa os seus. Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, me dirigir aos bombeiros dizendo que eles são a representação da comunidade, no sentido que um bombeiro é um vizinho, é um pai, é um tio, é um primo. Portanto, a nossa comunidade está toda representada dentro do quartel, neste conjunto de bombeiros. E é normal que as crianças depois, por assim dizer, tenham esse carinho, ou seja, pelo seu familiar, pelo seu conhecido, mas, como já me falou, desde pequeninos é sempre aquela... desde o carrinho de bombeiros, porque tem a sirene, porque tem as luzes, e há aquela minha expressão, é quando passa um carro de bombeiros com as luzes, com o som, não passa ali apenas um carro dos bombeiros, passa ali de facto um veículo que vai apagar um incêndio, mas lá dentro vai um pai, um primo, Sim. O meu familiar, um amigo. E a esperança. E a esperança, exatamente. E a esperança de que tudo corra bem, que regressem bem, porque têm famílias em casa. Isso é uma questão que provavelmente muitas pessoas pensarão sobre ela, quer queiramos, quer não. Os bombeiros existem para nos aliviar, para nos salvar de muitas coisas, mas é também necessário que eles se salvem a si próprios. Sem dúvida, a segurança é um valor inalienável em qualquer circunstância. Esta atividade é uma atividade por si só geradora de risco. Certo.
mas que é fundamental que os nossos bombeiros, primeiro, na sua atuação, estejam conscientes desses riscos e estejam preparados para eles. Sempre mantendo o máximo de segurança, não colocando também... naturalmente, há aqui um risco acrescido, mas que não tenhamos algo maior. Respeitando um limite. Exatamente. Para isto tudo é preciso essa consciencialização e a formação contínua. Certo. Não só a formação inicial de bombeiro para a admissão ao nosso corpo de bombeiros, mas continuadamente todas as formações que um bombeiro tem ao longo da sua carreira, nos diversos âmbitos, tem sempre a questão da segurança como elemento primário, porque só tendo esta consciência de segurança é que o socorro é eficaz na sua plenitude. Muito bem. Os bombeiros são uma força civil, mas com uma estrutura que é muito hierarquizada e que se confunde, entre aspas, com a estrutura militar. Essa é, digo eu, uma necessidade de que numa instituição que é grande, que tem muitas pessoas, cada um saiba exatamente qual é a sua função e que haja disciplina, porque acaba por ser também a base do bom funcionamento dos bombeiros. Sim, há alguns princípios que norteiam a atividade de um corpo de bombeiros, e nomeadamente o princípio de unidade de comando. E isto traduz não só naquilo que é a atividade diária do corpo de bombeiros, mas também com aquilo que são a gestão das operações, num incêndio, num acidente, em que esta unidade de comando fica refletida naquilo que é o comandante das operações de socorro. Portanto, isto está refletido naquilo que é a dinâmica diária do corpo de bombeiros. Mais do que o corpo de bombeiros, falando das operações de socorro, tem que haver então um chefe de equipa, que numa primeira linha é ele que vai chefiar as operações, dentro daquilo que é o seu escalão de comando e chefia. E é importante, como já me referiu, esta linha hierárquica no sentido do bom funcionamento e da boa condução das operações, em que tenhamos aqueles que no desempenho da sua tarefa e haverá aqueles que são os gestores, portanto, fazem o comandamento das operações. E isto depois num sentido mais macro, o funcionamento do próprio corpo de bombeiros, em que tem a sua estrutura de comando e assessorados no crescente da hierarquia pela sua categoria de chefes, subchefes, primeiros, portanto, há essa hierarquia sempre no princípio de unidade de comando e no bom funcionamento, para que cada um saiba em estrito quais são as suas funções e aquilo que tem que fazer. Certo. Já diz o ditado, casa onde todos ralham, mais ou não tem pão. Todos ralham, ninguém tem razão. Mas a questão é todos ralham, ninguém tem razão. Não, obviamente, vamos imaginar uma situação de um teatro de operações em que chega lá uma corporação de bombeiros e todos se põem a fazer tudo ao mesmo tempo. Na prática ninguém está a fazer nada. Exato. Tem que haver quem oriente e quem faça. Essencialmente é um princípio de organização, claro, como qualquer instituição, claro, pública ou privada, onde não houver organização não funciona, sim, não é? Sim. E, portanto, esta forma de funcionamento dos bombeiros, portanto, hierarquizado no sentido de haver, portanto, uma estrutura de chefia, de comandamento e de funções, e num princípio de unidade de comando, em que, portanto, tem que haver, em todas e quaisquer circunstâncias, há sempre alguém que comanda e haverá sempre aqueles que são os subordinados nessas funções. Muito bem. E há sempre algo que eu identifico nos bombeiros, que é o brio. As viaturas sempre impecáveis, as fardas sempre impecáveis, e isso acho que transmite também, digamos, o gosto de lá estar. É muito interessante observar as paradas, digamos, momentos em que os bombeiros se apresentam com orgulho, com, digamos, o brilho nos olhos, porque isso acontece também muitas vezes. Indo ao recrutamento propriamente dito. Obviamente, para ser bombeiro, a primeira coisa que é preciso é querer. Sem querer ser bombeiro, ninguém vai ser seguramente. Mas as condições, digamos, de admissão, tirando a questão da escolaridade obrigatória, e penso que terão que ser maiores de idade, não há aqui nenhuma limitação, nem de sexo, nem seja do que for. As pessoas são livres de se inscreverem e presumo que depois sejam chamadas a uma entrevista. Fala-me aqui um pouco sobre este processo. Pronto, nós falando do nosso processo que temos a decorrer,
há um conjunto de formas que podem obter informações ou submeter os seus pedidos de candidatura através da nossa página das redes sociais, Facebook, Instagram. Há um formulário ou online. através do e-mail, que é o recrutamento@bvovar.pt, e que submetem essa, como já me falou, sua vontade. E é um primeiro passo, é as pessoas manifestarem efetivamente, os nossos jovens, dentro até dos 18 aos 45 anos, que manifestem essa sua vontade. E os dois principais critérios é serem maiores, ou no ano que o concorrente tendo 17 anos, mas que façam os 18 até ao término da sua formação inicial, e que tenham a escolaridade obrigatória para o seu data de nascimento. Portanto, aqueles que entram já com mais idade, há aqui, portanto, alguma diferenciação. Certo. Tudo isto tem essencialmente com os requisitos, com formações que têm que fazer, que requerem exatamente esta. Portanto, isto não somos nós, bombeiros de Ovar, que definimos estas regras, são regras gerais. Sim. Para que depois, nomeadamente formações específicas, que é o tripulante de ambulância de transporte, para poder tripular as nossas ambulâncias e socorrer as vítimas, exige estes requisitos. E ter também, portanto, uma aptidão médica para a função. Claro. Portanto, de resto, não há mais nenhuma limitação. Fizemos já uma reunião onde todos, neste atual processo de recrutamento, e aqueles que já o fizeram, já houve uma reunião onde é dada a explicar mais pormenorizadamente o funcionamento de um corpo de bombeiros, qual é a sua missão e o que é que se espera destes novos candidatos, no sentido também, portanto, esclarecer as suas dúvidas. E até para os candidatos perceberem se querem seguir em frente ou se ficam por ali. Exatamente, porque acontece as duas coisas, aqueles que concorreram não conhecendo bem e acabam por, após algumas melhores explicações, ainda mais motivados a ficarem, e outros reconhecerem que, pronto, não era bem aquilo. Não está dentro das suas apetências ou também disponibilidade, porque requer esta primeira parte, antes de serem considerados efetivamente bombeiros voluntários, é um processo que demora algum tempo, cerca de 1 ano, e que isto para ser bombeiro voluntário não é só o querer, como eu já disse, o querer é fundamental. É o clique. Mas temos de ter consciência que também é um processo formativo de alguma exigência, porque a atividade de bombeiro voluntário não é só eu agora quero ser bombeiro porque há um incêndio, eu estou capaz e vou ali, eles dão-me uma camisola e eu vou para o incêndio e apago. Não, isto requer uma série de formação, como nós já falamos aqui, muito importante, a formação essencialmente para que nós façamos tudo com segurança, a nossa e daqueles que estão à nossa volta. E depois aprender todos os métodos, todas as estratégias de atuação. Portanto, isto não é chega-se lá e cada um faz o que quer, como já também já referiu, mas o processo formativo é muito importante nessa perspectiva. Até para haver consequência na ação. Exatamente, porque há toda uma diferença entre chegar e resolver uma ocorrência ou ter eficácia e eficiência, não é nessa ocorrência. Isso também nos distingue, e neste particular, nós, bombeiros de Ovar, a forma rápida, expedita e com o menor número de vítimas e de danos conseguimos resolver as situações. Para conseguir este estado é fundamental a formação, e é fundamental esta formação lá de início. Portanto, por isso é que nós temos aqui nos Bombeiros de Ovar uma equipa dedicada a bombeiros, também em regime de voluntariado, que dentro do seu tempo dedicam-se essencialmente ao recrutamento. Numa primeira fase a divulgação, tal como aqui com o apoio da Antena Vareira FM, e o Jaime, que se disponibilizou para nos... Estamos cá para isso. Nestas ações de divulgação e outras que esta equipa tem feito, e agora, durante este processo de recrutamento, o acolher dos nossos novos candidatos e explicar-lhes para depois entrarmos no processo de formação. Até porque isto não é só... Isto também tem aqui uma consequência, que é explicar-lhes que hoje o ser bombeiro voluntário não é apenas algo que possamos fazer apenas
como quando tenho tempo disponível, mas até inclusive poder fazer disto uma profissão, Uma carreira. porque o recrutamento que nós fazemos depois para efeitos de elementos profissionais acaba por ser também de elementos do quadro de bombeiros voluntário. E também aqui hoje é algo muito importante, porque muitos jovens que possam pensar numa carreira profissional nos bombeiros voluntários, saber que a podem fazer e quais são, portanto, as condições e benefícios. Que há espaço, digamos, para isso. Exatamente, que o podem fazer e reconhecerem na nossa instituição, neste caso, Bombeiros de Ovar, como uma instituição, pronto, com credibilidade para que eles possam desenvolver uma atividade futura. Ou seja, o que o Sr. Comandante acabou de dizer, na prática, é clarificar algo que se calhar não está assim tão claro para todas as pessoas. Até pela idade da instituição e que nasceu, digamos, nos primórdios, apenas e quase só do regime de voluntariado. Os bombeiros, entretanto, cresceram, organizaram-se e hoje o termo voluntário faz sentido, continua a existir, mas muito do trabalho que é obrigatório no dia-a-dia é prestado por bombeiros contratados que têm o seu trabalho e que têm as suas formações e a possibilidade de crescer à medida da dedicação e das provas que vão dando, como noutro sítio qualquer. Exatamente. O voluntário será sempre, portanto, naquilo que é a sua capacidade de um dia, portanto, foram voluntários na ação. Claro, não é? claro. Naquilo que foi o seu desígnio, sua vontade de ser bombeiro. Agora, isto distinguindo aqui uma situação que é o recrutamento não assenta apenas, diz assim, faltam bombeiros. Isto é muito mais do que o simples facto de dizer faltam bombeiros, uma atitude mais simplista, dizer faltam bombeiros, agora temos necessidade de recrutar. Não. O processo de recrutamento tem a ver essencialmente com, sim, o rejuvenescer sempre os quadros, mas também procurarmos sempre incrementar a diferenciação. Cada vez mais nós temos no nosso corpo de bombeiros, nós estamos aqui dando um exemplo, a escolaridade obrigatória. Certo. Mas hoje, cada vez mais do que ter apenas a escolaridade obrigatória, nós nos nossos quadros temos licenciados, mestres, nas áreas de engenharia, de enfermagem. Por exemplo, a enfermagem é uma formação muito importante naquilo que é o desempenho das nossas funções para hospitalar. Portanto, quanto mais conseguimos absorver e atrair alguém que tenha essa formação e que até quer enverdar, não pelo ramo hospitalar, por exemplo, mas numa carreira de bombeiros voluntários, nós temos que ser atrativos. E atrativos, pagando também vencimentos correspondentes, isto sempre na melhoria do socorro que é dado à comunidade. E outro aspecto também, porque hoje nós não podemos estar com o socorro à espera, nomeadamente, da questão de um conjunto de voluntários que não estejam disponíveis no quartel. Nós temos que garantir 24 horas no quartel uma força imediata para que a qualquer incidente, imediatamente, ao passado 1 minuto, 2 minutos, nós tenhamos um veículo de fogo a sair para um incêndio, ou na questão do pré-hospitalar, nós tenhamos sempre equipas prontas e disponíveis para qualquer pessoa que através do 112 ou no limite que ligou diretamente para os bombeiros nós consigamos imediatamente disponibilizar uma ambulância e uma equipa. Isto só o conseguimos fazer se estivermos numa estrutura muito organizada e com elementos em presença. Claro. Em presença. E número suficiente, porque tem que haver um contingente que permita sair essas unidades e o quartel não pode ficar vazio. Exatamente. Nós, ao atual momento, no que diz respeito ao pré-hospitalar, portanto, aquelas pessoas em casa de uma doença súbita, conseguimos garantir neste momento a toda a comunidade de Ovar 24 horas, 365 dias por ano, já equipas em permanência. Portanto, não estamos reféns de haver disponibilidade ou não de bombeiros voluntários. Portanto, isto é uma mais-valia. Claro. Já usamos aqui a palavra conforto, repetindo outra vez. Sim. É as pessoas que estão em suas casas saberem que no seu corpo de bombeiros, aqui de Ovar, estarão lá equipas em prontidão para imediatamente socorrerem. E também durante portanto, a semana, com as nossas equipas de intervenção permanente, já cobrimos as 24 horas,
estamos neste momento ainda nos períodos de sábado e domingo com equipas exclusivamente de voluntários. Mas, portanto, isto, essencialmente, dizer que esta organização permite-nos um socorro muito mais atempado, muito mais célere e que dá garantia de maior eficiência a todas as nossas operações. De um bom serviço. E que depois isto é medido por aquilo que são, portanto, as nossas ocorrências e o tempo de resposta das ocorrências e a forma como elas são resolvidas. Na questão do pré-hospitalar, é o conseguirmos a todas as solicitações que nos são feitas ao nosso quartel, conseguimos responder de uma forma eficaz a essas solicitações. E é nessa perspectiva que a equipa de recrutamento se centra para efetivamente conseguir atrair elementos que possam ter não só a escolaridade mínima, mas possam trazer inclusive alguma diferenciação. E o que temos para oferecer é exatamente isso, formação. Temos muita formação diferenciada, seja na área de pré-hospitalar ou noutras áreas. E que permite especializações, ao fim e ao cabo. Depois permite especializações. Nós, inclusive, há aquelas formações base, mas a nível de condução de ambulâncias há outras formações que nós temos pugnado para que os nossos bombeiros também as tenham e que a própria associação financia, nomeadamente os tripulantes da ambulância de socorro, onde mais de 50% dos nossos bombeiros já possuem essa formação, e procuramos sempre tudo o que é aquilo que entendemos formação essencial e que possa traduzir-se numa melhor diferenciação do socorro que é prestado. Investimos muito nessas questões, a par dos equipamentos e isso, claro. Mas o recurso humano é o nosso maior bem e temos que investir nesse maior bem. Reconhecê-lo na questão dos nossos bombeiros voluntários, portanto, acarinhá-los no sentido de dar-lhes as condições para o melhor desempenho das suas funções, desde como já me referi, desde os equipamentos que usam, às ambulâncias, etc., para que possam desempenhar bem a sua função, e depois, por sua vez, conseguir também alimentar este quadro de funcionários dentro daqueles que assim queiram fazer, portanto, vida permanente profissional na associação. Sim. E a associação também, diga-se que tem feito um esforço muito grande no sentido da valorização também destes elementos, procurando reter os seus melhores como elementos funcionários do próprio Corpo de Bombeiros. Estava-me a falar da valorização e passou-me agora, isto é mesmo uma pergunta porque eu não sei. Os bombeiros têm algum benefício, sei lá, por exemplo, em sede de IRS ou algum tipo de benefício fiscal, digamos, pelo facto de serem bombeiros? Ou quem diz fiscal diz outro, sei lá, na comunidade? Há dois tipos de benefícios, todo é essencialmente ao geral dos bombeiros voluntários. Ok. Há aqueles benefícios que são estatutariamente, através da Liga de Bombeiros Portugueses, para todos os bombeiros, certo. Desde apoio naquilo que são as propinas escolares, okay. Daqueles bombeiros que andam ou no ensino superior, ou aqueles bombeiros que, tendo descendentes a seu encargo, possam deduzir essas propinas. Isto também é um incentivo àqueles bombeiros que estão na fase ainda de estudarem ou estão no ensino superior, também podem ter aqui um apoio. Ou então também os bombeiros que têm filhos menores a seu encargo, um apoio naquilo que são as prestações em creches, certo. Também há esse apoio. A nível da nossa autarquia também há um conjunto de apoios que importa referir, que se resumem apoios de âmbito aqui local, no nosso município, um conjunto de descontos que podem usufruir em diversos equipamentos municipais, desde a utilização das piscinas municipais, atividades de espetáculos, apoios nomeadamente também naquilo que é a rede de águas, para o abastecimento de águas, portanto, atividades que dependem da Câmara Municipal. Muito bem, ou seja, as entidades à volta estão atentas, reconhecem o esforço dos bombeiros, reconhecem o seu mérito e, portanto, estão também disponíveis para colaborar num esforço que a própria corporação, a própria instituição já faz, mas que também depois é complementado com outras coisas que estão ali à volta. Neste processo, portanto,
candidatura, esclarecimento, depois início da formação. Eu diria que depois há uma seleção, ou seja, não é garantido, deverá haver algo do género, entre aspas, de um exame, ou seja, eu tenho que me aplicar para passar, não é? Não vou ser bombeiro se reprovar. Exatamente. Isto tem um conjunto de formações estatutariamente definidas, portanto não é ad hoc. Claro. Há um conjunto de formações portanto, que tem que fazer, da organização, há uma primeira parte logo da organização e legislação sobre o Corpo de Bombeiros, sobre os vários tipologias de incêndios florestais, urbanos, industriais, os tripulantes de ambulância e transporte, manobras de desencarceramento, salvamento rodoviário e tudo isto, todos estes módulos são unidades, as chamadas UFCDs, unidades formativas de curta duração, de 25 horas, e que após a unidade, portanto, as respectivas UFCDs, muitas delas já também, portanto, estamos a falar de unidades certificadas, que são atribuídos certificados de formação profissional, para efeitos de formação profissional, portanto, também há aqui este conjunto de créditos, que são acumulativos, e que têm que passar nas formações, claro, né? Portanto, eles vão sendo, há aqui um processo gradual de triagem, portanto, em que tem que passar nestas atividades formativas. No final destas atividades, portanto, há um período de estágio probatório em piquete, todos os elementos são distribuídos por piquetes voluntários, onde já podem desempenhar algumas tarefas como terceiros elementos, portanto, não diretamente na prestação de socorro, mas em apoio daqueles que estão a prestar socorro, em que o chefe de piquete acaba por ter aqui uma responsabilidade de tutoria. Certo. É responsável por tutorar estes novos elementos e no final também fará uma avaliação. Muito bem. Mas mais importante que a avaliação é esta tutoria, é um encaminhamento, é também, junto deles, melhorar a sua performance. No final, isto culmina com um exame distrital, neste momento agora até organizado a nível de sub-regiões e regiões, em que fazem um exame distrital, juntamente com outros elementos de outros corpos de bombeiros, e que lhe vai dar a nota final desse exame. Conjugando isto tudo, as várias notas, e na nota da formação inicial, terá a nota final, certo, que se espera positiva, para que após isto e após o período de estágio e cumprindo os prazos todos, possamos fazer aquela tão esperada cerimónia de promoção, em que eles fazem aquele juramento de disponibilidade ao povo vareiro. E poder começar a vestir a farda. E a partir disso são promovidos a bombeiros de terceira e ficam aptos a prestar o respectivo serviço. Certo. E depois vão por aí fora, à medida daquilo que queiram, que possam e do mérito do seu trabalho. Porque acredito que seja uma instituição onde o mérito seja, digamos, a chave para o futuro. Obviamente, eu enquanto comandante e tendo o apoio e fazendo também esse encaminhamento à direção, todos aqueles elementos que se evidenciam de uma forma muito positiva e que importa reter na nossa instituição, procuro sempre, junto à direção, que haja a possibilidade de um recrutamento para profissional. Portanto, é essencialmente, como já me falou e muito bem, esse mérito, esse reconhecimento, temos ali alguém que é bom, e que se nós o pudermos ter a trabalhar connosco, dando-lhe as respectivas condições salariais que assim lhe permitam, para que possa prestar um serviço à comunidade não só como voluntário, mas também como profissional todos os dias. Depois há uma outra questão, Sr. Comandante. Os bombeiros têm essa formação. Se um dia deixarem de ser bombeiros, a formação continua lá. E se quiserem, por exemplo, deslocar-se, sair de Ovar e ir para outra terra qualquer, a formação também continua lá e poderão ser bombeiros noutro local qualquer. Eles não são, entre aspas, casados com a Corporação de Ovar. São bombeiros. Ponto final. Não, isso é, portanto, algo também estatutariamente... Até porque há muita mobilidade também hoje, e às vezes, sei lá, um bombeiro que é casado com uma professora e agora tem que ir para não sei para onde, eventualmente ele poderá ser bombeiro noutro sítio qualquer. Isso existe nos dois sentidos, portanto, não só aqueles bombeiros que, portanto, desejam sair de Ovar e por variedíssimas razões pedem para ir para outra corporação. Esta formação é reconhecida, isto é uma formação reconhecida a nível nacional, portanto, através da Escola Nacional de Bombeiros, entenda-se. E no ponto de corpo de bombeiros é exatamente da mesma forma. Assim como nós também recebemos aqui elementos de outros corpos de bombeiros, como eu já me referiu, por motivos de mudança de residência, também os recebemos
Ou seja, isto para dizer que a formação dada aqui em Bragança ou em Vila Real de Santo António é válida, porque as UFCDs são através do Catálogo Nacional de Qualificações e são iguais em todo lado, e todos os formadores, portanto, são não só os formadores que temos aqui em Ovar, mas todos aqueles que são formadores reconhecidos pela Escola Nacional de Bombeiros, portanto, não é só, portanto, o bombeiro que tem habilidade para dar formação e que dá formação. Certo. Também há aqui um conjunto de formadores que são formadores, mas da Escola Nacional de Bombeiros. São nossos bombeiros, mas que têm... Claro. Isto também é outra área, vá lá. Sim. Nós temos alguns bombeiros voluntários que fizeram um caminho de aperfeiçoamento das suas capacidades e que acabaram por ser reconhecidos em diversas áreas formativas. Certo. Em que nós aqui em Ovar temos muitos desses formadores, desde as áreas de formadores de incêndios rurais, temos formadores na área de tripulantes de ambulância de transporte, além depois de todos os formadores certificados a nível do INEP, do suporte básico de vida. Sr. Comandante, neste momento, números redondos, obviamente, a Corporação dos Bombeiros de Ovar tem quantos elementos? Cerca de 70 elementos. 70 elementos. É número suficiente? É o ideal? Quantos gostaria de ter? Ou não é isso que é o mais importante? Eu refiro muitas vezes mais importante que o número, porque o número pode ser tendencioso e quando entramos depois no campo da comparação podemos achar ou que temos poucos ou muitos, depende de onde é que compararmos. O grande momento onde eu faço essa análise é, pegando na casuística das nossas ocorrências, a forma como nós estamos capacitados para dar essa resposta. Certo. Porque não interessa eu ter 200 bombeiros e não haver ocorrências. Na hora da verdade, e não haver ocorrências, mas na hora da verdade... Ou não funcionar. Não funcionar. Também não ter tão poucos que não conseguir responder à casuística das ocorrências. Eu diria que neste momento estamos num ótimo... obviamente que o processo de recrutamento continua a decorrer porque é este ótimo, se acrescentarmos mais valia é fundamental. Sim. Quando eu digo um ótimo, porquê? Porque a todas as nossas ocorrências nós temos respondido e não se sente aquilo que é alguma lacuna de falta de efetivos. Sim. As nossas ocorrências pré-hospitalar são respondidas na totalidade, 100% naquilo que diz respeito a recursos humanos. Temos situações muito reduzidas, felizmente, ao dia de hoje, de alguma incapacidade, mas é em picos de ocorrências. Porque chegamos a ter 5 ambulâncias em permanência na rua. Isto são picos e contra isto, portanto, não conseguimos fazer. Claro. E mau seria elas estarem paradas também, não é? Sim, nessa perspectiva, obviamente. Outra situação que também é um bom indicador para nós é quando há alguma ocorrência grave, e dou aqui 2 exemplos. Agora, recentemente, um caminhão na autoestrada cisterna Cardeu, que se fazia antever o pior. A intervenção foi muito elogiada por quem lá estava. Pronto, basta, é esse algum bom indicador que temos que estamos no bom caminho. E se vamos medir, então se temos poucos ou muitos, o melhor indicador é os que temos são suficientes e altamente qualificados. Certo. Isso é que é fundamental. E é onde a mim, quando comandante responsável, primeiro responsável, me dá algum conforto de resposta às ocorrências. Outro fator também importante, e pegando no verão recente, os incêndios que tivemos aqui em Ovar, na nossa comunidade, em que chegamos a um ponto de total utilização dos nossos recursos, nomeadamente veículos e humanos. Ou seja, há aqui também um conjugar de o número de veículos ser suficientes em função do número de operacionais e vice-versa. Ou seja, não temos veículos que depois não temos homens para lá meter, ou ter homens que ficam apiados, não é? Certo. Portanto, na minha opinião, está equilibrado. Está equilibrado. Este processo de recrutamento é essencialmente o rejuvenescer, garantir o futuro, num processo contínuo e engrandecer sempre, acrescentar valor. Certo. Procuramos, daí eu também já aqui ter referido, cada vez mais, porque muitas vezes há o desconhecimento, não é? Mas obviamente que o indivíduo também não é só quem tem o 10º, não é só olhar para os bombeiros, só quem tem o 12º ano, mas é também quem tenha já ensino superior ou até dentro daquilo que são os seus conhecimentos de âmbito profissional, não fechar essa porta, mas pensar o contrário. Bem, eu sou um bom nesta determinada área, será que eu até hoje, será que nos bombeiros eu teria espaço para desenvolver a minha atividade? Claro. Ou tenho esta formação, será que esta minha formação é diferenciadora
E dou exemplo, já dei que o exemplo seja na área de enfermagem, mas há outras áreas, por exemplo, na área de engenharia, Sim. Que também acabam por ser, dentro de algumas especialidades, muito fundamentais àquilo Sim. que é a atividade. O exemplo, hoje mais que nunca há esta preocupação daquilo que é a análise dos riscos, não é? Daquilo que é a prevenção. E é importante gente muito dedicada, não só dedicada, mas com formação nas áreas, Claro. nas diversas áreas, portanto que isto é muito eclético, seja da área das geografias, das engenharias, de diversas áreas, das engenharias florestais, por exemplo, para que nós consigamos ter este conhecimento, este know-how, para se traduzir sempre naquilo que é evitar ou antecipar os riscos do nosso território, neste caso, ter gente com conhecimento de ambiente marítimo, por exemplo. Sim. Quanto melhor conseguirmos antecipar os riscos, prevê-los, planeá-los, melhor vai ser a nossa resposta. Acrescentar valor à corporação no Exatamente. seu todo, possibilitar que o total seja mais do que a soma das partes, de alguma Exatamente, forma, não é? exatamente. Isso é muito interessante. E dizer até que a formação musical também faz sentido, porque os bombeiros têm uma fanfarra, Muito bem. não é? E essa também Não esquecer, uma e vertente aproveito, interessante. e já me tocou em algo essencial, nós ainda dentro dos bombeiros temos a associação, portanto, a fanfarra depende diretamente do Comando de Corpo de Bombeiros, temos também a Trupe de Reis, A Trupe de Reis, muito bem. que agora Já devem andar a ensaiar, já estão digo a eu. ensaiar. Hoje tem já um ensaio Muito e com as bem. suas novas músicas para aquilo que é o cultivar também das tradições. E a Trupe de Reis dos Bombeiros é um peso pesado nas trupes. Exatamente, e nós queremos continuar a manter essa nossa bandeira. Sim. Hoje mesmo há o treino, os ensaios da nossa Trupa de Reis, dinamizado pela nossa direção, através do Engenheiro Tiago. E sim, a Trupa de Reis sempre também com os seus novos repertórios e com pessoas sempre com vontade em servir, porque também é uma maneira de servir Sem nos dúvida. bombeiros, Sem através da Trupa de dúvida. Reis. Mas a questão da fanfarra, a fanfarra é primeiro uma grande bandeira dos bombeiros de Ovar, porque, como já me referiu, é uma forma também de quem, não só por gosto ou por outra razão que seja dedicada à música, ter ali um espaço, Sim. não é? E é um porta-bandeira. A nossa fanfarra é um porta-bandeira, não só aqui na nossa região de Ovar, mas em todo o país nas suas atuações. E a fanfarra tem também aqui uma particularidade acrescida, é que muitos dos nossos bombeiros acabaram por fazer o seu contacto com os bombeiros foi através da fanfarra. Verdade. Porque vieram com 10, 11, 12 anos, ainda pequeninos, com as mãos dos seus pais, sim. à fanfarra, aprender um instrumento, neste caso um instrumento musical, não é? Sim. Esta dinâmica cultural, e depois vão ganhando aquele bichinho pelo a vivência de quartel, não é? E mais tarde acabaram por tornar-se muitos deles bombeiros voluntários. E a fanfarra tem essa dupla função. É uma bandeira representativa da associação cultural, não é? É muito simbólica também. Exatamente. E ao mesmo tempo também uma forma de caminho para aquilo que é o core do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Eu diria também, e obviamente que esta conversa, o objetivo principal é falarmos do recrutamento, mas há sempre tantas pontas soltas que podemos pegar. Gostava também de falar sobre esta questão da globalização dos bombeiros, ou seja, muitas vezes nós estamos na cidade, sabemos que por cá está tudo tranquilo e vemos 3, 4 carros de bombeiros a passar com as luzes ligadas, eles vão fazer qualquer coisa em algum sítio onde são precisos. Este funcionamento em rede é também muito importante, tanto a disponibilidade dos bombeiros de Ovar para auxiliar outros, como a disponibilidade de outros para nos virem auxiliar quando seja necessário. Isto chama-se de alguma forma também racionalizar meios, não é? Mais uma vez, tornar as operações eficazes. Sim, isto agora num processo já supramunicipal,
Portanto, nós temos esse exemplo grande nos incêndios no verão, infelizmente. Sim, infelizmente. Nós, na nossa área, fruto da proximidade com o mar e com uma densidade florestal bem menor que outros nossos vizinhos, acabamos por ser uma corporação dadora de meios, seja em recursos humanos, seja em meios. E temos essa capacidade robusta, fruto essencialmente de dois aspectos. Aquilo que é os nossos meios de combate, felizmente, fruto de todos os últimos anos todos de investimento da associação. É uma corporação bem equipada, bem robusta, digamos. Bons meios capazes, meios de última geração, que acabam por ser muito requisitados para o apoio às operações fora aqui da nossa região, e depois também essa disponibilidade dos bombeiros, esta capacidade expedicionária dos nossos bombeiros e esta vontade. Sim. Mais uma vez aliado sempre à vontade, que eles também têm de ir acolher, não só olharmos para dentro, mas também acolherem aqueles que à nossa volta, mais perto ou mais longe, necessitem. E daí todos os anos, sempre e quando necessário, podermos estar presentes e dar essa resposta positiva. O contrário, e também é verdade, sempre que nós por alguma razão necessitamos, funciona da mesma maneira, somos apoiados, seja em âmbito de combate efetivo um incêndio, seja também naquilo que é as prevenções. Aqui, portanto, em Ovar temos o nosso fantástico Carnaval de Ovar, não é? Onde temos um empenhamento muito reforçado do ponto de vista do nosso Corpo de Bombeiros, e contamos em alguns eventos de maior afluência de pessoas, onde temos a solidariedade das nossas corporações vizinhas que nos auxiliam também com meios, veículos e bombeiros, para possamos responder de uma forma atempada e eficaz às solicitações. Claro que sim. Eu não resisto a colocar esta questão. Sei que o comandante João Mesquita chegou aos bombeiros de Ovar há cerca de 7 ou 8 anos atrás, talvez. Não é de cá, é de fora. Estava bem perto porque é militar, tem uma carreira e estava na base no antigo Aeródromo de Manobras número 1, mas de qualquer das maneiras é alguém que chega de fora à nossa comunidade e que faz seguramente uma leitura daquilo que cá encontra. E os bombeiros, não tenho a menor dúvida que serão, digamos, terra a terra, o reflexo da sua própria comunidade. Bebem dela e está ali tudo. Como é que caracterizaria aquilo que encontrou ao chegar cá? É uma pergunta difícil, de facto. Eu, não sendo de cá, como digo, com o coração, tenho muitos anos já de Ovar, ou seja, as pessoas, os amigos que aqui tenho, já são de há muitos anos, não é? A chegada aos bombeiros acaba por ser o reflexo disso, um acolhimento muito, fui várias vezes a oportunidade de dizer, o sentir-me acolhido como dentro de uma família. E a melhor resposta que eu posso dar, e o José me falou isso muito bem, é que cheguei, parece que já passaram 7 anos, faz 7 anos em fevereiro, e já se passaram 7 anos, parece que foi ontem. Sim. E se não tivesse corrido bem, não teriam passado 7 anos. Pois, exatamente. E passaram tão depressa e tão a voar. E o vareiro, a comunidade é mesmo isto, é o melhor, uma forma muito humilde, mas muito acolhedora. É o que eu tenho, é o que eu sinto. Muita genuinidade. Sim. Não há... E eu, em particular, também fruto da função que eu ocupo, não é? Com contacto com as diferentes, mais diversas pessoas, é um bocadinho, fazem-me sentir isso. E eu, ao mesmo tempo, também procuro dar o melhor de mim, não é? E acaba por ser uma relação perfeita de reconhecimento e de valor, e muito acolhido, essencialmente muito acolhido e muito reconhecido, essencialmente pelas pessoas. Muito bem. Nestes 7 anos, poderemos classificar como a fase mais complicada a da pandemia? Em que os bombeiros foram fundamentais, acho que convém acrescentar isto, ninguém tem dúvidas disso. É assim, há, num Corpo de Bombeiros há diversos momentos de dificuldade.
O maior desafio é manter, sem dúvida, em 7 anos, manter uma equipa motivada no seu todo. Todos os haver dias. esse espírito de equipa, o imprimir esse elemento diferenciador de liderança para conseguir que todos os bombeiros estejam focados no principal objetivo e sem estarmos distraídos com ruído. E depois venha ao que vier. E depois exatamente venha ao que vier. Efetivamente, a pandemia foi algo extraordinariamente difícil pela sua magnitude, mas que acabou... E porque acaba por colocar à prova, quer e queiramos, coloca à quer não. prova e colocou à prova os nossos bombeiros responderam. Sempre de uma forma muito discreta, muito low profile, mas esta resposta foi efetiva. Sim. Foi efetiva. E eu lembro, e eu vou aqui pegar num exemplo, e o Jaime vai se recordar muito bem dele, que foi no incêndio que tivemos na Valmet. Sim, sim. E se o Jaime se recordar, vai se lembrar das palavras que me disse, que foi: comandante, como é que isto é possível? Tanta tranquilidade nesta catástrofe. É verdade. Recorda-se Recordo-me disso? como se fosse hoje, perfeitamente. Pronto, tem sido essa Sim. a minha imagem. É verdade. E aquilo que eu imprimo nos meus bombeiros, e este profissionalismo, este saber fazer em qualquer circunstância, colocar já à prova nas mais diferentes situações, sempre de uma forma, como eu digo, muito importante, muita serenidade, muita descrição, porque nós não nos incumbou outra tarefa que não seja socorrer e salvar. Sim. E fui buscar esse exemplo, que o Jaime estava lá, Esteve lá próximo de nós, esteve sim. ao meu lado. Verdade. E pôde testemunhar nessa circunstância. E fiquei genuinamente surpreendido e disse-lhe na altura, pá, fogo. E depois há aqui uma outra questão que é muito interessante, que é os dois lados, ou seja, nós estamos perante um incêndio, se deitar muito fumo para o comum dos mortais, digamos, do cidadão, e aquilo é um incêndio gigante. E às vezes para o bombeiro, ele sabe que aquilo é mais fumo do que outra coisa, Claro. não é? E às vezes os meios, etc. Eu diria que é preciso cada macaco no seu galho. E ainda recentemente, por exemplo, houve à noite um incêndio aqui numa habitação aqui perto, e as pessoas devem fazer assim, assado, né? E aquilo que eu dizia sempre é: epá, os bombeiros sabem o que estão a fazer, deixem-nos fazer. A minha preocupação tem sido passar uma imagem de confiança. Certo. Esta imagem de confiança, obviamente, é trabalhada antes junto dos meus bombeiros, dos meus operacionais. Muita formação, muito investimento feito, nomeadamente em valorização pessoal, profissional e equipamentos, para que nesse conjunto de situações que o Jaime aqui falou, possamos dar a melhor resposta, mas uma resposta eficiente e com tranquilidade, sem darmos todos a correr, não é? Claro. E em mim, como exatamente transmitir esse rigor, essa capacidade. Nós no início estávamos a pensar quanto tempo iríamos demorar. Faltam 3 minutos para acabar uma hora de conversa. Então tem sido uma boa... É uma boa conversa, o tempo aqui voa genuinamente, e vamos terminar porque temos que o fazer, mas eu quero agora ir rapidamente a um ponto em que vamos misturar a sua atividade de bombeiro com a sua atividade profissional, porque o Aero de Manobras número 1 agora é a base aérea número 8, tem uma missão importantíssima que está a ser implementada. Tivemos aqui o Coronel Abelho, onde está sentado há 2 ou 3 dias atrás, no âmbito do aniversário, e o objetivo é ter prontidão de 9 Tomahawks e 2 Canadairs. Portanto, eu diria que OVAR vai prestar aqui um serviço extraordinário no seu conjunto, mas isso também é conforto para nós próprios, não é? Porque os meios vão estar aqui mesmo ao lado. Claro, é conforto para, obviamente, o OVAR ter uma capacidade... E será orgulho como militar também, Exatamente. seguramente. A base aérea número 8, fruto de todas as bases têm sua missão muito particular. Esta, obviamente, naquilo que diz respeito ao combate de incêndios florestais, é genuinamente fantástico existir esta capacidade através da Força Aérea aqui em OVAR, e que a todos, não só o OVAR, mas pela sua capacidade, aquilo que vai acabar por se traduzir num apoio efetivo a toda a extensão do país. Obviamente todos nós vagueiros nos enche de orgulho que a OVAR tenha aqui esta capacidade, mas sem dúvida uma capacidade core fundamental a este flagelo que são os incêndios florestais, e que efetivamente ela é constituída, sem dúvida, algo de elevado valor
à comunidade de Ovar e a todo o nosso país. Não tenho dúvidas nenhumas. Temos 2 minutos, menos já do que isso, Sr. Comandante. O que é que falta dizer nesta conversa para aqueles que ainda têm dúvidas se devem candidatar a ser bombeiros? Aqueles que ainda têm dúvidas é exatamente isso. recrutamento@bovovar.pt, enviarem um mail, pedirem uma informação, aquela dúvida, aquele desconforto, ou tão simplesmente como: hoje está um dia muito bonito, dirijam-se ao quartel, serão lá bem recebidos pela equipa de serviço, vejam as nossas instalações, vejam os nossos carros de combate a incêndios, as nossas ambulâncias, entrem dentro delas, vejam como é que tudo funciona, conversem com os nossos bombeiros e juntem-se a nós. E juntem-se a nós. É isso mesmo que estou seguro que muitas pessoas irão fazer. Espero que a campanha seja um sucesso, mas mais do que a campanha ser um sucesso, que depois os exames tenham todos boas notas e que haja valor acrescentado para os bombeiros, que é ao fim e ao cabo isso que se procura. Obrigado por ter vindo. Muitas felicidades para si, pessoalmente, para a corporação que dirige, para aqueles que nos estão ainda a acompanhar. Continuação de uma boa tarde. Obrigado por estarem connosco. Se tiverem alguém na vossa família que eventualmente esteja na dúvida se quer ser bombeiro, recrutamento@bvovar.pt, ou espreitar nas redes sociais, ou, como acabou de nos dizer o Sr. Comandante, aparecer por lá. Obrigado a todos. Não se esqueçam que amanhã teremos mais uma transmissão desportiva aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Continuem connosco, deixem-se estar por aí. A emissão segue 24 sobre 24 horas, aqui a partir da Casa do Povo, edifício histórico no centro da cidade de Ovar, com antena nos bombeiros voluntários de Ovar. Um abraço, até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.